TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Muito boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar reunida convosco esta noite para uma reflexão conjunta que será certamente de proveito para todos nós. Já estava aberta. O tema que trazemos para a nossa reflexão trata da prece O Pai Nosso, analisada por Allan Kardec. É uma prece que todos nós, eu posso dizer sem receio de errar, que ainda não conseguimos entender o significado profundo desta prece, de não a sentimos e não há dúvida que quando a terminamos, sentimos um certo vazio, quer dizer, nada se passou de grande no nosso interior. Porquê? É isso que nós vamos refletir com o Allan Kardec, que vai fazer a análise. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Nós temos aqui uma revelação muito importante que Jesus nos deu. Ele revelou-nos que Deus é o Pai Nosso. Será que nós entendemos bem o significado destas palavras de Jesus? Se Ele é o Pai Nosso, nós devemos-lhe a Ele um afeto filial. E nós conhecemos o afeto filial porque devotamos também aos nossos pais. Portanto, este é um assunto que nós precisamos muito de lá chegar, de muita reflexão, de muito estudo e de muita prece. Porque nós precisamos de estar em contacto mental quase permanente com o nosso Criador. Precisamos de trazê-lo para as nossas vidas. Precisamos de pensar mesmo, vê-lo toda a volta em tudo aquilo que o homem não criou. Sabemos que é a criação de Deus e nós temos que sentir esse afeto, essa gratidão e esse amor por Deus. Vamos ver em que contexto é que Jesus nos veio ensinar esta prece. Porque, mesmo 2000 anos depois, nós ainda não a entendemos e não a pronunciamos na profundidade que ela tem. Porque é que ele sentiu que nós precisávamos de aprender como comunicar com Deus? O Pai Nosso foi como que um intercomunicador que Deus nos deu e que está à nossa disposição a qualquer momento. E ele percebeu, naquela época, que o homem parecia muito devoto a Deus. Ele orava de pé nas sinagogas, nas ruas, nos parques públicos, nas esquinas. Ele parecia permanentemente orando a Deus, muito devotado. Mas como é que eu poderia ter qualquer sintonia com Deus se ele o fazia cá fora, no exterior, olhando, ouvindo as conversas, vendo quem passava? Portanto, não havia qualquer recolhimento. E a prece exige mesmo isso, muito recolhimento de nós, para nós sintonizarmos. Nós só podemos sintonizar se nos concentramos. Então, o que é que acontecia? E ainda acontece com muitos de nós, certamente. A nossa prece não sai do sítio, porque as palavras são repetitivas e sem sentido, sem grande significado para nós. Elas não sobem. E nós não sentimos Deus. E Jesus teve compaixão e decidiu ensinar aquela gente a orar.
E num dos seus sermões da montanha, ele disse àquela multidão que o seguia: vós, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que de pé nas sinagogas, nas praças públicas, nas ruas, nas esquinas, oram a Deus para serem vistos, para serem considerados como homens muito devotados a Deus. A vaidade do homem, sempre querer mostrar, sempre aparentar algo que não tem, mas que gosta de ser elevado nessa atitude. Portanto, Deus disse: não fazeis como eles. Quando orardes, entrai no vosso quarto, fechai a porta e aí sim orai, falai com Deus, dizei o que vos vai na alma, o que quereis dele. E quando começares a orar, vós orais assim. Ele disse mesmo, vós orais assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado e bendito seja o vosso nome. E foi por aí fora e ensinou todos aqueles parágrafos que nós conhecemos da prece. Nós a conhecemos muito bem, porque a temos repetido várias vezes ao longo da nossa vida. O que é facto é que essa prece ainda não nos trouxe aquilo que nós procuramos quando oramos a Deus. E então, Jesus, percebendo que 2000 anos depois ainda não somos capazes de nos ligarmos e falarmos com Deus, sugeriu intuitivamente a Allan Kardec que ele fizesse uma análise profunda do significado dessa prece para nos ajudar a penetrar nela e conseguirmos, de facto, os objetivos da prece nos nossos corações, nas nossas mentes e na nossa inteligência, porque a prece tem que ter isso tudo. E o Allan Kardec começa por questionar os espíritos superiores e pergunta: qual é o caráter geral da prece? Nós precisamos saber isso, queremos saber isso mesmo. E eles responderam: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Fácil, não é? Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E nós, no modo geral, fazemos direitinhos ao pedido. Mas há uma preparação, uma aproximação para com Deus, de humildade, de devoção. Devemos ter essa atitude para nos prepararmos. Habitualmente, a doutrina espírita ensina-nos que devemos fazer uma leitura do Evangelho ou de um livro que faça a análise de alguma passagem do Evangelho. Portanto, preparando a mente. Nós precisamos preparar a nossa mente. Aquietar-nos, esquecer a vida lá fora, para aproveitarmos o máximo o efeito da prece. E eu continuo a perguntar: a prece torna o homem melhor? Sim. Pois aquilo que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal. E Deus envia-lhe bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Vejam que há aqui vários efeitos que advêm do exercício da prece. O homem torna-se mais forte contra as tentações do mal. Significa que nós, quando oramos, como que construímos à nossa volta
vibração eletromagnética em que os espíritos inferiores e ignorantes não nos podem atingir. Eles não passam aquela barreira. Portanto, nós construímos uma barreira à nossa volta muito importante. E eles não se aproximam de nós. Não nos perturbam. Não interferem com os nossos pensamentos. Não nos desviam. Não nos perturbam. Portanto, para já, isso já é uma proteção. A prece para nós é também uma proteção. E o que é que acontece? Quem é de facto devotado na prece a Deus, os espíritos superiores sabem bem. Se nós estamos de facto a fazer a prece com sinceridade, e eles começam a perceber que estamos a mudar. E a mudar para melhor. E então eles nos protegem das influências negativas. Não podemos de maneira nenhuma passar sem a prece. E a prece diária, porque é o alimento do espírito. Jesus também orava. Muitas vezes ele orava ao Pai, mas isolava-se. Ele não ficava nas praças públicas mostrando que era devotado a Deus. Ele isolava-se, ele mostrou como devia ser. Ele ia para o monte, ele subia para o monte, isolava-se. E nós isolamos-nos no nosso quarto. O nosso quarto é o nosso interior. Não é mesmo quarto, não tem que ser quarto. Mas tem que ser num espaço isolado, onde nos possamos concentrar. Sentir a espiritualidade descendo. Porque quando nós oramos, há uma luzinha que acende e que atrai. E espíritos nos envolvem com o bem. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede perdão a Deus das suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Oh bem, não fiquemos desiludidos. Afinal, para que é que serve a prece? Então vamos pedir a Deus que nos perdoe e não obtemos esse perdão. Mas não podemos, obviamente, porque tudo o que de mal, toda a interferência negativa que nós exercemos contra a lei é uma dívida muito grande que nós contraímos contra Deus. E, portanto, nós temos que corrigir. Não é só o facto de pedir perdão que estamos perdoados. Então, voltaríamos de novo a cometer os mesmos erros e não saímos desse ciclo vicioso. Portanto, a prece não esconde as faltas. Aquele que pede perdão a Deus das suas faltas só o obtém se mudar de conduta. De conduta e corrigir o mal que cometeu. Porque a lei da causa e efeito reflete-se em nós imediatamente. Mas podemos obter ajuda para não reincidirmos no mal. Porque a intuição, a inspiração, o envolvimento dos espíritos elevados nos protegem e nos ajudam nessa caminhada ereta. Agora, depois destas questões que Kardec colocou aos espíritos superiores, ele vai então entrar na análise que ele faz da importância da prece. Quando nós oramos a prece do Pai Nosso, nós temos de ter em atenção todos estes temas, assuntos que ele vai focar, que são muito importantes. Nós precisamos de saber isso. Como é que obtemos a resposta a uma prece que nós fazemos? Vamos ver. Mas ele vai fazer um prefácio, ele vai primeiro dar uma explicação de como é que tudo isto, o que os espíritos exigiram, intuíram e aconselharam
para eu fazer. Os espíritos recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar a coletânea de preces. Não só como prece, mas como símbolo, porque veio do próprio Jesus. Isto está em Mateus, no capítulo 6, e nos versículos 9, que está a 13, mas a 15. Toda a prece do Pai Nosso está no capítulo 6, mas do versículo 9 ao 15. Bem, não sei se repararam, logo de início, o tema encontra-se no capítulo 28, exato, estava a conferir 27 a 28, 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, há uma coletânea inteira de preces e esta é a primeira. E porquê é que ela é considerada como símbolo? Justamente porque foi Jesus que a ensinou. Veio do próprio Jesus. É um símbolo. Aliás, tudo o que Jesus ensinou e disse é eterno, mantém-se no espaço e no tempo. Portanto, é algo que jamais vai deixar de existir. E ainda permanece com uma grande necessidade para a criatura humana, porque o seu atraso moral ainda é muito grande. E os ensinamentos de Jesus estão atualíssimos. Significa que nós ainda nem um terço conseguimos realizar. Portanto, irá ainda fazer muito parte das nossas vidas. E continuou. É o mais perfeito modelo de síntese, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. De facto, a prece resume todos os deveres do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. O quê? O Pai Nosso, esta prece do Pai Nosso tem intrínseca todos estes objetivos e todos estes deveres para com Deus. Os deveres para com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos. E vamos ver se assim não é. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração, de submissão, um pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. E vejamos que é muito curioso que tudo quanto Jesus diz, ele é sintético. Ele consegue dizer imenso em poucas palavras. E a prece, o Pai Nosso, é essa síntese magnífica em que compreende o dever de nós para com Deus, para com o nosso próximo e para com nós mesmos. E há aqui uma analogia muito interessante, uma analogia de síntese e do conteúdo, exatamente como a síntese que Jesus fez dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos Jesus sintetizou em 2 leis. E essas 2 leis diziam amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E estas 2 leis, resumidas, significa o mesmo que a prece do Pai Nosso. Contém o dever para com Deus, o dever para com o próximo e o dever para conosco. Portanto, veja-se como quando se é um ser divino, como ele consegue sintetizar tudo em tudo. Uma riqueza. E continua ainda Kardec, explicando. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para esse alguém o que pediria para si mesmo. O profundo sentido escapa à maioria das pessoas. Eis porque, geralmente, a pronunciam sem analisar o sentido de cada uma das suas partes. E, justamente, se não analisamos, não a sentimos e, portanto, não atingimos os objetivos da prece. Precisamos sentir. Cada palavra que nós pronunciarmos na prece, seja ela qual for, nós temos que vivenciar no momento. Sentir verdadeiramente. Para suprir o vazio que a síntese dessa prece deixa no pensamento de cada uma das suas proposições, foi colocado de acordo com o conselho
e à assistência dos bons espíritos. Um comentário que vai desenvolver o sentido e mostra as suas aplicações. Portanto, Jesus tudo nos facilita para que nós, mais rapidamente, atinjamos aquele nível que tanto ambicionamos, de harmonia, de paz e de obediência a Deus. E agora vai começar então aqui a prece o Pai Nosso. E Jesus ensina: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quando nós pronunciamos estas palavras dirigidas a Deus, nós estamos a assumir Deus como nosso Pai, como o nosso Criador, como a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Quando nós pronunciamos a prece Pai Nosso, logo no primeiro parágrafo, nós precisamos de sentir isso. Nós precisamos perceber que nos estamos a dirigir ao nosso Criador, ao ser mais superior, supremo do universo. Nós temos que sentir isso, essa energia que vem de Deus, para que faça sentido a nós. Quando dizemos santificado seja o vosso nome, nós estamos a louvá-lo. Nós estamos a reconhecê-lo como o ser supremo, nosso Pai, nosso Criador. Prestamos, cá está-nos ele a explicar agora Kardec, nós prestamos logo nesta primeira um ato de adoração. Nós estamos a reconhecer Deus como o nosso Pai e o nosso Criador. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa vontade. Sem dúvida, nós sabemos que tudo à nossa volta o homem não foi capaz de criar. Então foi Deus. Precisamos do quê, então, agora para perceber isto? Apreciar bem a paisagem, a natureza, porque é aí que nós vamos encontrar Deus e reconhecê-lo e perceber o que é que Ele nos diz. A comunicação de Deus para connosco é captar, perceber, é vê-lo em tudo, na grandeza que nos envolve. A harmonia do universo dá-nos o testemunho. Admirar o universo dá-nos o testemunho, diz-nos Allan Kardec, de uma sabedoria, prudência e providência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Portanto, só que nós precisamos de pensar nisto, de refletir nisto. Porque se não refletirmos, não aproveitamos. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação. Desde o raminho de uma erva, reparem bem, o nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação. Nós também. Nós somos criação de Deus. Também está em nós. Desde o raminho de uma erva ao mais pequenino inseto, até aos astros que se movem no espaço. Basta só irmos aqui ao jardim durante o dia e aí podemos admirar magnificamente a presença de Deus. As flores, os verdes, é um encanto e nós temos que sentir isso mesmo, porque aí está Deus, a beleza de Deus, a sabedoria dele. Por todo o lado vemos a prova de uma solicitude e de um carinho paternal. Eis porque é cego aquele que não vos reconhece nas vossas obras e ingrato aquele que não vos rende a ação de graças. Então, estamos a ser
solicitados, convidados a apreciar a obra de Deus para o amar, para o perceber, para o sentir em nós. Porque se nós não o sentirmos, não conseguimos amá-lo. Se não recebemos as vibrações dele, aquela paz, a harmonia que vem dele, quando nós sintonizamos com os benfeitores espirituais, nós sentimos a presença deles. É uma paz, é um bem-estar geral. Às vezes ela é tão forte que nos emociona. E ela é tão forte que não a conseguimos, não aguentamos muito tempo. As lágrimas escoam, porque essa vibração nós não a aguentamos e não a conhecemos. Mas a pouco e pouco, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo capacidade de suportar maiores energias elevadas. Mas temos que trabalhar, temos que evoluir, não é? Porque nada nos é dado de graça. Portanto, eis porque é cego aquele que não vos reconhece nas vossas obras e ingrato aquele que não vos rende ação de graças. Mas que o vosso reino venha. Ora bom, é muita ingenuidade nossa dizermos a Deus que queremos que o reino dele venha para nós, venha para a terra. Para que nós tenhamos um reino de harmonia, de felicidade, de paz, de concórdia, nós queremos esse mundo aqui na terra, nós temos que o construir. É da nossa responsabilidade. Claro que Deus sabe bem que não é possível adquiri-lo, dizer, dá-nos, traz-nos para nós o teu reino. Mas o facto de pedirmos, e se o fizermos com humildade, com sinceridade, isso quer dizer que nós queremos nos melhorar. Melhorar para poder ter o direito a um mundo melhor. É trabalho nosso. Cada um por si irá contribuir para um mundo melhor, mais feliz, mais agradável, mais fácil. Menos sofrimento, menos dor, menos doenças difíceis, mais alegria no coração. A vida não pesa, o mundo não anda sobre os nossos ombros e nós nos sentimos aliviados. Mesmo com as dificuldades, elas não nos perturbam. Então é isso, que o vosso reino venha. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria que lhes dariam felicidade se eles as cumprissem. Então, nós temos tudo em nós. As leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Nada nos falta de facto. Então, se não somos felizes, é porque nós não somos obedientes a Deus, não lhe damos atenção, andamos muito distraídos e mais interessados em valores que são os que menos nos interessam. Então teremos que aprender a saber selecionar o que de facto mais nos interessa. E isso aprende-se. Aprende-se, principalmente com o trabalho de dedicação e abnegação. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça, ajudar-se-iam mutuamente em vez de se prejudicarem como fazem. Ora, aqui está. Com todas estas atitudes, se constrói o reino de Deus na Terra. Nós temos as leis que nos orientam, que estão inscritas nas nossas consciências, que nos orientam a caminhada. Portanto, se nós não trabalhamos para adquirir esse reino de paz e de harmonia e de felicidade, então não temos direito. Nós só obtemos de Deus aquilo a que temos direito. Deus não dá privilégios a ninguém. A lei funciona para todos. Ninguém engana a lei. E muito menos Deus. Deus é a lei, óbvio. O forte sustentaria o fraco ao invés de esmagá-lo. Fácil, não é? Vejam como nós agimos.
O fraco deveria ser protegido pelo forte. Mas não, o forte escraviza-o e maltrata-o e vitoriam os males que se originam dos abusos e dos excessos de todos os géneros. Então, agindo contrariamente à lei de Deus, como é que nós poderemos aqui encontrar a felicidade tão desejada? Depende de nós. Portanto, veja-se, nós pedimos a Deus o reino dele que venha para nós. É fazendo o bem, não é? Nós sabemos como é. As misérias terrenas, na sua totalidade, provêm da violação das suas leis. As misérias terrenas. Sabemos que sim. A lei de causa e efeito a atuar sobre a criatura. Claro, tudo o que nós fizermos, de bom ou de mau, retorna a nós. Porque se não retornasse a nós, nós não adquirimos a consciência do mal que fizemos ao outro. Nós temos que vivenciar o mal que fizemos ao outro, para aprendermos, não é? Porque o que fizemos volta a nós. Se for bom, é bom. Se for mau, é mau. É mau. Na mesma medida que fizemos ao próximo, ao irmão. Sem tirar nem pôr. Portanto, as misérias terrenas, cá está, na sua totalidade, provêm da violação das suas leis. Porque não há uma só infração que não tenha as suas consequências fatais, é óbvio. Somos responsabilizados. E depois cá vem o sofrimento, a angústia, e porquê é que isto me aconteceu? Há uma doença grave que surge, a pessoa não esperava, andava feliz, contente. Porquê isto me aconteceu a mim? Porquê a mim? Óbvio, porque a lei sabe. A lei sabe porquê. E nós também sabemos, não é? Podemos não nos lembrar em pormenor, mas nós sabemos, é intuitivo. Deste ao animal o instinto que lhe marca o limite do necessário. E ele, com isso, conforma-se automaticamente. Então, o animal tem um instinto e nós temos a inteligência. Ele conforma-se e nós não. Então, ainda temos maior responsabilidade. Nós temos que aceitar com inteligência aquilo que nos é absolutamente necessário. O básico, o essencial. Ao homem, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Então, deste também a liberdade de obedecer ou de não respeitar aquelas vossas leis que pessoalmente lhes dizem respeito. Isto é, de escolher entre o bem e o mal, para que ele tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Evidente. Nós temos que ter o mérito. Tudo deve ser adquirido com mérito. Há um vício imenso que esperemos que comece a ser diluído. Aquilo que é, as pessoas tudo querem por favor. Pedem favores àquele... Eu sei lá, mérito, ninguém fala em mérito. As pessoas não têm essa noção. Que devem adquirir o que de facto merecem. Se querem mais, têm que trabalhar para esse mais. Porque é que se há de dar? Se a pessoa não trabalhou para adquirir. Nós precisamos imenso de começar a refletir sobre os nossos deveres. Se nós amarmos o dever, nós só fazemos de facto aquilo que devemos e atingimos o mérito. E as coisas vêm ao nosso encontro daquilo que nós desejamos. Mas temos que trabalhar para elas. Utilizar a inteligência e a razão para isso. Temos o livre-arbítrio. Temos que saber optar, fazer as escolhas mais acertadas. Ninguém pode dizer que desconhece as vossas leis, porquanto, na vossa previdência paternal, desejaste que elas fossem gravadas na consciência. De cada um. De cada um. Ninguém faltou a gravação das leis de Deus na consciência. Sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que as desrespeitam
é porque vos desprezam. E isso jamais nós poderemos fazer. Nós temos que ser totalmente obedientes às leis de Deus, que é a vontade de Deus. E se nós interferirmos com essa harmonia, que é a vontade de Deus, nós iremos ser muito responsabilizados pela lei. E vamos aprender à nossa custa. Porque foi a opção escolhida por nós. Então, coisa séria. Não é mesmo brincadeira, não. Um dia virá em que, segundo a vossa promessa de Deus, todos as praticarão. O quê? As leis de Deus. Todos nós, um dia, iremos praticar as leis de Deus. Uns mais adiante, uns mais rápidos, mais demorados, mas cada um tem o seu tempo, mas todos vamos lá chegar. Porque essa é a vontade de Deus. Então, por que devemos de adiar tanto essa chegada? Só nos prejudica. Um dia virá em que, segundo a vossa promessa, todas as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão como o soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das vossas leis será o vosso reinado sobre a terra. Que é o que acontece nas esferas mais elevadas. As esferas mais elevadas, a que nós aqui da crosta não temos acesso. Justamente porque não temos nível, porque nós não temos obedecido à vontade de Deus. Isto é muito sério. Isto parece uma grande abstração, uma linguagem um pouco abstrata, parece que não tem conteúdo, que não nos diz nada, não nos toca. Toca sim. O que nós necessitamos é refletir com seriedade e perceber que isto não é nenhuma lamúria, nenhuma lenga-lenga. Isto é muito sério. É muito sério mesmo desobedecermos a Deus. Então, digna-te, Senhor, apressar a sua vinda, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Então, digna-te, Senhor, apressar a tua vinda. A vinda de Deus, a vinda do reino de Deus. O Senhor está à espera. Ele não vai apressar. Não é Ele quem apressa. Somos nós. Com a ajuda de Deus, de Jesus e dos benfeitores espirituais que trabalham, nos ajudando. Claro que Ele não nos vai dar. Ele já nos deu todas as condições, todas as ferramentas para que o consigamos. Trabalho nosso. Isto agora pertence-nos a nós. Então, dá-nos a luz, ajuda-nos a entender. Os benfeitores espirituais nos vão inspirando. Nós chegamos à doutrina espírita, nós vimos ao centro espírita, nós aprendemos a doutrina, a estudar, são-nos indicados livros, ouvimos palestras. Não podemos ficar só aqui quietos na cadeira a ouvir, porque isso rapidamente esquece. Rapidamente esquece. Nem há um papel para escrever, não há umas notas que se tomam. A pessoa fica mesmo passiva. E nós não podemos confiar muito nisso, não. Porque nós saímos lá fora e logo outras coisas nos despertam o entusiasmo e o interesse. Já dispersamos, já esquecemos tudo. Vamos ter que estudar, vamos ter que escrever, vamos ter que repetir. É o nosso trabalho. Se não fizermos a nossa parte, andamos só em círculo. Vamos e vimos. Sofremos, choramos e perguntamos: porquê a mim? Porquê a mim? Que a vossa vontade seja feita na terra como no céu. Ora bem, isso tudo nós queremos. Mas somos nós que vamos ter que cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Respeitar as leis, cumpri-las. Amar o próximo como a nós mesmos. Isso é algo que ainda nós não conseguimos penetrar. Amar o próximo como a nós mesmos. E o que significa isso? É não fazer ao próximo aquilo que ele não nos faz. É tão fácil. Só que nós temos de ter sempre isso presente.
e prometermos a nós próprios: eu não vou fazer ao meu irmão aquilo que eu não desejo que ele me faça. Portanto, isso que começa a ser feita na terra a vontade de Deus. Porque Deus quer que nos amemos todos uns aos outros. Que nos ajudemos. O mais forte tem de ajudar o mais fraco. O mais inteligente tem que ajudar a desenvolver a inteligência do menos inteligente. Temos que partilhar. Aquilo que tem mais tem que dar, tem que partilhar com o que tem menos. Tá? Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior para com o seu superior, quanto maior não deve ser a submissão da criatura em relação ao seu Criador. Não é? Nós sabemos o que é dever submissão aos nossos pais. E sabemos qual é o nosso dever para com eles. Se sabemos isso tudo para com os nossos pais terrenos, também temos que saber como é com o nosso Pai divino, que é Deus. Porque Ele é nosso Pai, como Jesus nos revelou. A partir do momento em que Ele é nosso Pai, nós devemos-lhe obediência. Obediência. Fazer a vossa vontade, Senhor, é obedecer às vossas leis. Submeter-se sem lamentações. Se nós estamos a sofrer, é porque a lei de causa e efeito vem-nos cobrar. Vamos nos lamentar porque estamos a sofrer? Não é por acaso. Fomos nós somos a causa dos nossos sofrimentos. Então não vamos lamentar. Vamos trabalhar para corrigir o mal e não repetir os mesmos erros. Simples. O homem isso submeterá quando compreender que vós sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então ele fará a vossa vontade na terra como os eleitos a fazem no céu. Já imaginaram? Basta só ler o livro Nosso Lar e perceber o que se passa naquele ambiente, daquela cidade no além. Todos obedecem. Há um equilíbrio, há uma harmonia, há uma paz, há uma felicidade. Todos concordam, todos trabalham, ninguém reclama. Todos obedecem. E é daí que vem a felicidade do ser humano. Vamos ler, leiam o livro Nosso Lar. Podem ler, é um livro simples, não tem complicação nenhuma. Vocês vão aprender como é que se vive numa cidade modelo futura para nós. Para nós, ela é a cidade futura. Um dia nós teremos essa sociedade. Não está assim tão distante, não é? Vejam como é belo. Há sempre os mais sábios que nos dirigem, que nos ensinam, que nos dão os bons exemplos. Enquanto nós aqui não temos, não. Então vamos trabalhar para fazer parte dessa sociedade. Dai-nos o pão de cada dia. O pão de cada dia. Vejam que o ensinamento extraordinário que está aqui, o pão de cada dia. O estritamente necessário. Sem excessos. Só o que nós precisamos. O básico, o essencial. Nós não precisamos de comer muito. Mas nós vamos ao hipermercado comprar o nosso pão preferido, se só lá estão 3 pães, nós somos capazes de trazer os 3. E não pensamos que deveríamos deixar 1 ou 2 para quem vier atrás de nós para ter pão. Basta-nos trazer um pão para nós. Na próxima, quando nós voltarmos, somos capazes de encontrar um que alguém deixou para nós. Então, pensemos bem nisto. Nós não precisamos de assambarcamentos. Se não assambarcarmos, os outros têm e nós continuamos a ter sempre. E para adquirirmos o pão de cada dia, o que é necessário? Trabalhar. Ter o nosso posto de trabalho.
não é? Portanto, vamos pedir então a Deus que nos dê a oportunidade do trabalho, de ser útil à sociedade, para adquirirmos o pão de cada dia, e não só o pão de cada dia, porque o trabalho é de uma das leis mais importantes, porque é uma lei do progresso. Desenvolve a inteligência, a moral, o amor, tudo isso. Então, dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo, dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Cá está. Nós precisamos desenvolver a nossa moral. Esse é o alimento do espírito, do qual nós não prescindimos. Trabalhar incessantemente o nosso interior, a nossa bondade, a obediência a um ser supremo, que é a inteligência suprema do universo, e a causa primária de todas as coisas, que é Deus. O animal encontra a sua comida, mas o homem deve obtê-la à custa da sua própria atividade, com recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Exato. Ninguém espera ficar vivendo à custa do outro. Todos nós temos a obrigação de trabalhar para adquirir as nossas necessidades. Portanto, obter à custa da sua própria atividade. Porque há muita gente ainda que gosta de um pai rico, com fortuna, que lhe deixe uma boa herança, que o ajude no seu dia-a-dia, a vida é muito mais fácil. Errado. Quanto maiores dificuldades nós tivermos para adquirir aquilo que nós necessitamos, demos graças a Deus. Vamos beneficiar muito mais do que vivermos à custa de quem tem para nos dar. Tornamos-nos ociosos, viciosos, tudo mal. Senhor, eu espero não... Estou a ver mesmo... Vou mesmo a terminar. Está mesmo quase a terminar. Vou acelerar. Senhor, tu lhe disseste, tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto. Por estas palavras, fizeste do trabalho uma obrigação para ele, a fim de que exerça a sua inteligência na busca de meios para satisfazer as suas necessidades. Perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Exatamente. Nós só obtemos perdão das nossas ofensas se nós perdoamos ao nosso ofensor. Jesus disse e ensinou: Deus perdoará as vossas ofensas se vós perdoardes as ofensas dos vossos ofensores. Mas Deus não vos perdoará as vossas ofensas se não perdoardes os vossos ofensores. Então é isto. Por isso nós já dizemos, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos. Portanto, nós somos o padrão de medida. Se nós não perdoamos, não vale a pena esperarmos perdão de Deus, porque não vamos ter. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos a vós. É uma dívida contraída que, cedo ou tarde, teremos de pagar. É óbvio. Nós rogamos à vossa infinita misericórdia o perdão dessas dívidas, prometendo fazer todos os esforços para não contrair outras. É boa intenção. Já é bom. Deus vai gostar de ouvir essa promessa. Eu não sei se... Não vos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, há uma submissão, há uma atitude de humildade e pedindo ajuda sincera a Deus. Dá-nos, Senhor, forças para assistir às sugestões dos maus espíritos que tentam nos afastar do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. A causa primária do mal está em nós e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais eles nos mantêm para nos tentar. Quase a terminar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência desses espíritos. Contudo, contra os seres perfeitos, eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa de atacá-los. Portanto, devemos proteger-nos do mal, porque
quando nós entramos pelo caminho errado, nós temos à nossa volta só os espíritos que nos vão prejudicar. E assim seja. Somos mesmo a terminar. Portanto, assim seja é um modo de terminar a prece, que quer dizer que seja do vosso agrado, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nos curvamos diante da vossa infinita sabedoria, sobre todas as coisas que não conseguimos compreender, seja feita a vossa vontade e não a nossa. Porque só quereis o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Suplicamos a vossa misericórdia e a vossa bênção para todos nós. Portanto, aceitemos tudo o que for necessário passarmos sem reclamarmos. E isso é muito, muito importante. E muita paz. Desejo muita paz a todos e que vão refletir, de facto, sobre o significado da prece nas nossas vidas. Esta do Pai Nosso. Desculpem. E uma boa noite, de muita paz e muita alegria. Muito obrigada. E assim, queridos companheiros, chegamos ao término desta apresentação muito interessante e muito válida sobre a oração. A oração universal que o Cristo nos legou. Aprendemos outras orações, como podemos considerar como poemas, que o catolicismo trouxe para nós, e muito válida, e que nós respeitamos muito. Mas o Pai Nosso foi nos dado pelo Cristo, porque os apóstolos, eles, como foi dito, ele se distanciava, se recolhia para orar. E certa vez os apóstolos perguntaram-lhe: Mestre, como devemos orar? E então o Cristo pronunciou essa prece universal, que é o Pai Nosso. Nada melhor que ele se dirigir ao Pai para lhe dar um entendimento a nós naquela época, porque naquela época o Pai era realmente a pessoa máxima, que merecia o respeito, a obediência, e tudo nos era dado pelo Pai. E como Jesus ia buscar os costumes das épocas, a vivência da humanidade, ele achou por bem ir buscar essa analogia do Pai para que nós, pelo respeito, pela submissão, mas isso ainda não vai longe. Se nós verificarmos, o Pai era a autoridade máxima e que nós obedecíamos com todo rigor. Não é isso? Portanto, naquela época, seria muito mais usada e acentuada. A espiritualidade, ultimamente, tem-nos recomendado para que nós nos entregue à oração. Pelo mundo que nós estamos observando no nosso planeta, nós verificamos que está se tornando uma grande necessidade da oração e que tem sido muito esquecida a oração. Porque a oração, e como foi dito muito bem, ela é uma porta que se abre para um mundo de paz e de luz que nós sabemos, mas não conhecemos. E nessa ligação, nós abrimos uma comporta para que a espiritualidade venha até nós. E como foi dito, os espíritos inferiores não tenham acesso. Mas ela tem que ser uma prece diária. Vou-vos contar um caso pessoal. Quando eu fui morar no Brasil, e que eu entrei para a doutrina, eu fui aconselhado a orar.
a minha casa, a minha avó orava, mas chorava com aquelas contas e conversava e passava as contas. Mas lá eu tinha que orar de outra maneira. E logo eu entrei em contacto com as reuniões mediúnicas, o intercâmbio espiritual. E então, as entidades que estavam comigo, e que não estão, e que me só obsediam, elas diziam, ele agora começou a inventar a oração, e quando ele ora, fica mais difícil chegar junto dele. E eu disse, epa, está aí o mapa da mina. Então, nós vamos começar a orar. Porque se realmente eles têm mais dificuldade em chegar até nós, então eu, mais a minha esposa, todos os dias de manhã, nós, até hoje, fazemos oração. Um dia faz um dia faz outro, um lê outro lê outra lição, mas é diariamente. Porque foi um ensinamento e uma lição que o Espírito falou, depois que ele ora, já não consigo mais chegar junto dele. E então disse, então é por aqui. Depois eu comecei, eu já falei isso algumas vezes e volto a falar, comecei a trabalhar nas horas vagas que eu tinha, na assistência social, que era muito desenvolvida, ainda é hoje. Então, os espíritos diziam que ele agora estava trabalhando. E a entidade que estava junto, pois ele agora é um trabalhador do Cristo. E é por isso que nós ajudamos-nos e ajudamos também a ti. Pensei, outra ficha, se eu trabalhar, ajudam-me. Então, trabalho até hoje. Isto é apenas um exemplo particular meu, não quer dizer que vocês vão seguir, mas valeu como experiência que a oração, ela é necessária e a espiritualidade nos aconselha a orar. Mas uma oração sentida, como foi dito muito bem, aquela decorada, e como a minha avó trocava só lá as contas. Não. Tem que ser do nosso âmago, da nossa alma. E dizer ao nosso Pai, já que Jesus deu-nos o exemplo de nos dirigir ao Pai, dizer-lhe, como nós vamos até ao Pai, dizer-lhe as nossas dificuldades. Eu estou sofrendo por isto ou por aquilo. Eu preciso que me deixe o pão para eu comer, porque senão eu não cresço, eu não é isso? É a prece sentida que é a necessidade de fazer. Por isso aqui esta casa é um templo, porque é uma casa de oração. É uma escola que todos nós estamos aprendendo. É um hospital porque cura as nossas obsessões, porque não, e como cria, e como trabalha, e hoje em dia cada vez mais. E é um lar, porque todos nós nos juntamos, sentimos-nos bem, a nossa amizade é sincera, porque não tem troca de valor, é apenas a troca de vibrações entre todos nós que nos encontramos aqui dentro e que nos interajudamos uns aos outros. Esse é o benefício do nosso conjunto desta hora. O intercâmbio das vibrações que trocamos entre uns e outros. Aquele que tem mais magnetismo passa para o outro. Ectoplasma, idem. E na sala do passe tem uma grande equipe espiritual de médicos e enfermeiros. É um hospital. Chega aqui muita gente
que foi o psiquiatra, psicólogo, tirou análise, nada. E a espiritualidade, nós vamos ajudar esse nosso irmão. É um hospital. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.